Boa noite a todos. Havendo número legal de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2022. Conforme resolução números 002/2020, será feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Com a palavra, o vereador Eduardo Jardim Alves, do PP. Boa noite, senhor presidente, vereadores, assistência, e pessoal que está nos assistindo via Facebook em seus lares. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 31 de janeiro de 2022, que foi distribuída aos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Pedido de providência número 25/2022 ao 27/2022. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Pedido de providência número 025/2022. Autor do pedido, o vereador Jorge Luiz Nicolau. Para que o Executivo Municipal providencie, através dos órgãos competentes, a colocação de placas indicativas nos lugares públicos nomeados. Justificativo. Tal pedido se dá pelo fato de que os projetos de nomeação de públicos foram aprovados e sancionados pelo Executivo Municipal, restando colocar placas indicativas dos referidos nomes, como o Parque de Eventos Pedro Nunes da Silveira, no Ginásio de Esporte Inês Grisa, junto à Escola Petronilha, Ginásio de Esporte Luiz Carlos Correia, junto à Escola Major, o Centro de Cassação São Francisco de Assis, a Unidade Básica de Saúde Luísa Maria da Silva Barbosa, o ECF Guará. Pelos motivos apresentados, solicitamos o atendimento do pedido. Pedido de providência número 026/2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Para que o Executivo Municipal providencie, através dos órgãos competentes, a colocação de placas indicativas em todas as ruas do município. A justificativa do vereador, tal pedido se dá pelo fato de que os projetos de nomeação de ruas foram aprovados e sancionados pelo Executivo Municipal, restando colocar placas indicativas nos referidos nomes, tendo em vista que a grande maioria não possui sua informação. Esse fato acarreta em diversos problemas aos moradores. Pelo motivo apresentado, solicitamos o atendimento do pedido. Pedido de providência número 27/2022, autor, vereador Eduardo Jardim Alves. Para que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, providencie um conserto da tampa de bueiro localizado na rua Pedro Higino da Silveira, com acesso ao ginásio de esporte da Escola Major. A justificativa do vereador faz necessário esse pedido, pois o problema já foi constatado pela Secretaria de Obras, sinalizado pelo Departamento de Trânsito, com cavalete desse setor, já há algumas semanas, e os moradores em torno solicitam tal conserto. Solicito a leitura dos pedidos de informação números 02 e 03 de 2022. Pedido de informação número 02 de 2022, autor vereador Eduardo Jardim Alves. Para que o Executivo Municipal informe esta Casa quando a empresa responsável pela obra
de drenagem da travessa Rio Branco com a rua Pedro Gino Silveira, irá repor a camada asfáltica em cima da tubulação que foi feita ali. A justificativa do vereador faz necessário esse pedido no exercício da fiscalização. Pedido de informação 03/2022, autor vereador Eduardo Jardim Alves, para que o Executivo Municipal informe essa casa quando será concluída a obra de revitalização em pavés no passeio em torno da Praça do Apuador. Justificativa do vereador no exercício da fiscalização. Solicito a leitura do ofício número 048/2022 do Gabinete do Prefeito Municipal. Xangri-Lá, 7 de fevereiro de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo a Vossa Excelência para encaminhar em regime de urgência os seguintes projetos de lei. 18. Altera o dispositivo da Lei Municipal 1006 de 19 de setembro de 2007 e da outras providências. 17. Estabelece a desafetação de bem público, declara de uso dominal, autoriza a alienação, autoriza a permuta e dá outras providências. 19. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente na Secretaria de Educação e Cultura. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho também para votação nos parâmetros do regime interno legislativo os seguintes projetos. 20. Autoriza a autarquia municipal, prévio Xangri-Lá, e contratar temporariamente procurador, sendo-se que apresentava para o momento Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Solicito a leitura do projeto de lei número 016/2022. Projeto de lei 016/2022, da nova redação ao dispositivo da lei 1405, que dispõe sobre a concessão do vale alimentação dos servidores do Legislativo Municipal e outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º da Lei 1045 de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A concessão do vale alimentação será feita em pecúnia e terá caráter de indenizatório. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 3º ao seu parágrafo único da Lei 1045 de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A participação do servidor será mediante desconto em folha, devidamente autorizado em pecúnia de 5% do valor total dos vales. Parágrafo único. O valor que trata o artigo 3º será reajustado anualmente na forma prevista na Lei 1.851, de 23 de fevereiro de 2016, na mesma data disposta na lei anual específica, e no que concerne a reposição na média do índice lá previsto. Artigo 3º. Os servidores em cargo efetivo ou comissionado nomeado a partir da publicação dessa lei farão jus imediato ao benefício de pecúnia, ora instituído. Artigo 4º. Os servidores que atualmente recebem o auxílio em forma de vale alimentação farão jus ao benefício em pecúnia, a partir do término do contrato, número 140 de 2021, ou, sendo no caso, a partir da rescisão amigável do mesmo. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta do seguinte recurso: consignado o orçamento do Poder Legislativo, auxílio alimentação, 3
2.39046. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Queria pedir aos nobres colegas aí a dispensa da segunda leitura do projeto de lei 016/2022. Vou colocar em votação para que esse projeto vá ou não à votação na segunda parte da sessão. Está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei 017/2022. Projeto de lei número 017/2022, autor executivo municipal. Estabelece a desafetação de bem público e declara o de uso dominical, autoriza a alienação e autoriza a permuta e dá outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecida a desafetação e permuta do seguinte bem público de uso comum do povo. A desafetação, um terreno urbano situado entre a Lagoa do Passo e as praias da Rainha do Mar e Mariápolis, nesse município de Xangri-Lá, denominado área 1B, com a área superficial de 5.153,65 metros quadrados, tendo as seguintes medidas: confrontações medindo 431 metros quadrados, de extensão confrontando no norte com terras pertencentes ao senhor Pedro Preste de Aguiar, medindo 431 metros de extensão, confrontando o sul com a área 1A, medindo 12 por 12 metros centímetros, medindo 12 por 14 metros centímetros, de largura confrontando no oeste com faixa de domínio da RS 389, Estrada do Mar. Anteriormente, a faixa de domínio da RS 786, que liga Capão e Tramandaí, no valor de R$380 mil, referente à avaliação de bem urbano, no setor 387 da matrícula 5309, do Registro de Imóveis de Xangri-Lá. B. A permuta no valor de R$380 mil, a área seria destinada à via pública pelo empreendimentos, referente ao cumprimento do artigo 19 da Lei 12 de 2005, com a área de 5.153 metros quadrados, constituída por leito de área que deveria ser destinada em via pública, conforme a lei citada. Artigo 2º. O imóvel constante na letra do artigo 1º é a área pública a ser permutada, constante na letra B, passa a integrar a categoria de bens dominicais do município disponível para alienação, nos valores abaixo descritos, apurados através dos competentes laudos de avaliações, constado no processo número 18.086/2022, da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Xangri-Lá. Artigo 3º. A área desafetada informada na letra A, o artigo 1º, deixa de fazer parte integrante
no domínio municipal e passa a compor a área comum exclusiva do proprietário do lote lindeiro, registrado em nome de Cotiza Incorporações Imobiliárias, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ 33 218 603 0001 13, com a sede e o fórum atual em Tobias da Silva, 253, conjunto 210, bairro Morrinhos de Vento, Porto Alegre. Artigo 4. Fica o Poder Executivo autorizado a permuta no valor total na rua hora desafetada, a área que seria destinada à via pública pelo empreendimento, referente ao cumprimento do artigo 19 da Lei 12/2005, com a área total de 10.307 metros quadrados e com o valor de alienação de R$ 760 mil, constituída por leito de área que deveria ser destinada à via pública, conforme a lei citada, por 4.599 metros quadrados, de pavimentação via pública, pelo projeto de pavimentação, drenagem ou óleo de Xangri-Lá, e pelo projeto de extensão de rede elétrica ou iluminação pública em várias vias que hoje não são atendidas por a rede de energia elétrica. A permuta será composta por 3 objetos. Primeiro objeto. A área de 4.597,47 metros quadrados de pavimentação que aplicados nas vias públicas Xangri-Lá, valor de R$ 569.43. Será iniciada a partir do dia 1º de julho de 2022, devendo ser finalizada em dia 1º de dezembro de 2022. Segundo objeto, a elaboração do projeto e orçamento de pavimentação e drenagem pluvial da beira-mar da orla de Xangri-Lá, que tem uma extensão de 10.690,96 metros, sendo que na pavimentação deverá ser contemplada a via de rodagem, ciclovia e passeio à beira-mar, obedecendo à licença ambiental número 50/2020 da FEPAM, no valor de R$ 170 mil, devendo a ser iniciado a partir da publicação da presente lei. Terceiro objeto. A elaboração do projeto de extensão de rede de iluminação pública com orçamento e licenciamento junto à empresa que presta o serviço em Xangri-Lá no valor de R$ 21 mil, devendo ser iniciado a partir da publicação dessa lei. Parágrafo único. A composição da equivalência do total do valor da rua em metragem quadrada de pavimentação e cedeu conforme o cálculo apresentado dos orçamentos juntados aos eventos 7 do processo administrativo número 18.086/2022, assinado pelo servidor engenheiro Ronei Goldoni de Borba. Artigo 5º. As obras de urbanização dos projetos determinados no artigo anterior, cujo o projeto de execução será de responsabilidade da empresa Cotiza Incorporações Imobiliárias, deverão estar totalmente concluída até o dia 31 de dezembro de 2022, sob pena de revogação expressa dessa lei e retorno de status quo ante.
Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a outorga da competente escritura pública em empresa cotiza em corporações imobiliárias CNPJ 33.218.603.0001.13, autorizada a promover junto ao registro de imóvel de Xangri-Lá e suas expensas todas as alterações necessárias à regularização registral decorrente da presente alineação. Artigo 7. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em razão do pedido de urgência, através do ofício 048/2022, eu queria pedir aos nobres colegas para que a gente fizesse a dispensa, ou votasse, para que a gente fizesse a dispensa ou não da segunda leitura do projeto de lei 017/2022. Vou colocar em votação para que esse projeto vá ou não à votação na segunda parte da sessão. Está em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei número 018/2022. Projeto de lei número 018/2022, autor executivo municipal, altera a disposição da lei municipal número 1006 de 19 de setembro de 2007 e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo único do artigo 7 da lei 1006 de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. São os seguintes cargos de comissão ou função gratificada, criado no Executivo Municipal. Quantidade: 1. Categoria funcional, assessor cultural, padrão, CC2, FG2, 20. Anexo, 64. Quantidade: 1. Categoria funcional, assessor de procuradoria, padrão, CC2, FG2, 20. Anexo, 66. Quantidade: 1. Categoria funcional, assessor jurídico do gabinete do prefeito, padrão, CC5, FG5, 24. Anexo, 67. Quantidade: 01. Categoria funcional, assessor jurídico da secretaria, CC5, FG5, 24. Anexo, 68. Quantidade: 1. Categoria funcional, assessor administrativo, padrão, CC4, FG4, 23. Anexo, 69. Quantidade: 17. Chefe de departamento, CC3, FG3, 22. 70. Anexo. Quantidade: 29. Categoria funcional, chefe de equipe, padrão, CC2, FG2, 20. Anexo, 71.
Quantidade: 12. Categoria funcional: diretor de departamento. Padrão: CC4, FG4, 23. Anexo: 73. Quantidade: 01. Diretor de departamento de meio ambiente: CC4, FG4, 23, 80. Quantidade: 01. Diretor fazendário: FG4, 23, 87. Quantidade: 01. Diretor tributário: FG4, 23, 93. 10. Quantidade: 10. Secretários: subsídio: 74. 2. Subprefeitos: CC4, FG4, 23, 75. 1. Coordenador pedagógico: CC4, FG4, 23, 100. 1. Supervisor de engenharia: CC5, FG5, 24, 101. 1. Procurador-geral: subsídio: CC 102. Quantidade: 1. Supervisor de licitações e contrato: CC5, FG5, 24, 103. Anexo: 1. Assessor de projetos e obras das secretarias municipais: CC4, FG4, 23, 104. Quantidade: 08. Categoria funcional: chefe de núcleo. Padrão: CC1, FG1, 19, anexo 105. Quantidade: 1. Coordenador de frota municipal: FG4, 23, anexo 106. Quantidade: 01. Coordenador do Departamento de Recursos Humanos: FG4, 23, anexo 107. Quantidade: 01. Diretor: FGTAS, FG4, 23, 108, anexo 01. Assessor de supervisão de engenharia: CC2, FG2, 20, anexo 109. Artigo 2º. Fica alterado no anexo 101 da Lei Municipal número 1006/2007 com a seguinte redação. Anexo 101. Quadro: um cargo em comissão ou função gratificada. Categoria funcional: supervisor de engenharia. Padrão: CC5, FG5, 24. Depois, né? Em razão do pedido de urgência também desse projeto pelo Executivo, eu queria consultar os nobres colegas aí para que a gente peça a dispensa da segunda leitura desse projeto.
colocando em votação aqui, vocês querem... Bom, conforme eu havia falado, eu vou colocar em votação para que esse projeto vá ou não à votação na segunda parte da nossa sessão. Está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 019/2022. Projeto de lei número 019/2022, autor executivo municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente na Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente os servidores para a Secretaria de Educação, sendo até 5 supervisores escolar, pelo período de 12 meses, ao contar da assinatura do contrato, de acordo com os artigos 232 a 234 do regime jurídico dos servidores. Quantidade 0,5, cargo e função supervisor escolar 1, padrão 019. Artigo 2º. O cargo a ser contratado deverá seguir as ordens de classificação por meio de processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus os servidores contratados por esta lei facultativamente no vale alimentação previsto na Lei 1.373 de 2010. Artigo 4º. O contrato fará jus à mudança de nível nos termos do artigo 12 da Lei 34 de 2008, conforme a titulação apresentada. Artigo 5º. As contratações são emergenciais com respaldo no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 6º. As despesas com a contratação serão suportadas por dotações orçamentárias da Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor com a data de sua publicação. Em razão também do pedido de urgência feito através do ofício 048/2022, gostaria de pedir aos nobres colegas para que a gente vote sobre a possibilidade da dispensa da segunda leitura do projeto de lei 019/2022. Eu vou colocar em votação, então, para que esse projeto vá ou não à votação na segunda parte da sessão. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 020/2022. Projeto de lei número 020/2022, autor executivo municipal. Autoriza a autarquia municipal prévia Xangri-Lá a contratar temporariamente procurador. Artigo 1º. Fica a autarquia municipal autorizada a contratar temporariamente servidor para exercer a função de procurador junto ao prévio de Xangri-Lá, pelo período de 12 meses, a contar da assinatura do contrato, visando o atendimento da necessidade temporária e excepcional interesse público, que se refere ao artigo 37, 9 da Constituição Federal e o artigo 232 e 234 do regime jurídico dos servidores. Artigo 2º. A contratação de pessoal por prazo determinado será procedida de processo seletivo simplificado sujeito à ampla divulgação. Parágrafo único. O processo seletivo simplificado será executado por uma comissão nomeada pelo presidente da prévia Xangri-Lá, obedecendo ao critério de habilitação legal para o exercício da função, experiência na função e demais requisitos estabelecidos no edital. Artigo 3º. A remuneração de pessoal será fixada na importância proporcional à jornada de trabalho, de 15 horas semanais,
do vencimento fixado para o Grupo Funcional de Ensino Superior, padrão 2, classe A, da autarquia, Lei 1771 de 2015. Parágrafo 1º, a remuneração mensal de que trata o artigo será de R$ 2.306,05. Parágrafo 2º, o valor remunerado mensal compreender o repouso semanal remunerado. Parágrafo 3º, a carga horária semanal será cumprida de acordo com as necessidades de determinação do presidente da autarquia. Artigo 4º, além da remuneração estabelecida para o 1º do artigo 3º da lei, o contratado fará jus ao recebimento das seguintes vantagens funcionais. 1. Serviço extraordinário, adicional, noturno e gratificação natalina proporcional. 2. Férias proporcionais acrescidas de 1/3 ao término do contrato. 3. A inscrição de regime geral de Previdência Social, RGPS. Artigo 5º. Durante o exercício da função temporária, o contratado desempenhará as atribuições de prestar assessoramento em questões que envolvam a matéria da natureza jurídica, emitido por informações, pareceres ou pronunciamentos representar o próprio Xanglar em juízo ativo e passivamente. A descrição analítica cumprir a determinação do presidente da autarquia, prestando de inteira colaboração em todas as suas atribuições, representar a autarquia em juízo ativa ou passivamente, promover ações de cobranças de débitos correlatos e emitir pareceres em processo administrativo, cuidar o andamento dos processos judiciais em que for parte da autarquia municipal, manter o arquivo organizado nos processos judiciais, elaborar em conjunto com o presidente de projeto de lei, decretos ou portaria a fins de emitir informações, pareceres ou pronunciamentos no âmbito administrativo sobre questões de cunho jurídico. Proceder a estudos, pesquisas na legislação, jurisprudências ou em doutrina, com vista à instrução de todos ou qualquer expediente administrativo que verse sobre a matéria jurídica, estudar, minutar contratos e outros documentos que envolvem o conhecimento e interpretação jurídica, executar tarefas afins. Artigo 6º, o contrato a ser celebrado será de natureza jurídica administrativa. Artigo 7º, as despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria do orçamento vigente. Artigo 8º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Espaço para oradores inscritos por 10 minutos, para cada vereador. Não havendo oradores inscritos, passamos para espaço para as lideranças de bancadas por 5 minutos para cada vereador. Ninguém quer fazer uso da palavra? Então tá, vamos à pauta então. Está em discussão os pedidos de providências 025 ou 027. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos.
Está em discussão os pedidos de informação número 02 e 03, 2022. Com a palavra o vereador Eduardo Jardim para discutir o pedido de indicação. Desculpa, de informação. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, quero discutir, senhor presidente, os pedidos de informações que fiz 2 essa semana. E ontem eu tinha comentado com o secretário Sandro na semana passada, ele ficou de me dar um retorno, acabou não me dando. Então, achei melhor formalizar, né, até para a nossa comunidade saber que estamos atentos a todos os atos do Executivo, né. Então, aquela intervenção que foi feita a canalização ali na rua Antiga Rio Novo, na Pedro Egino da Silveira, com a Rio Branco ali, onde foi feita uma canalização que saiu ali na galeria do condomínio Sense, né? Uma obra importante, que foi uma compensação ambiental, e que não foi ainda terminada para o município de Albacete, porque falta a colocação do asfalto, né? Então já se passou aí mais ou menos perto de mês, acredito que já está bem compactado ali o local, e já daria para colocar o asfalto para ficar da melhor forma possível ali, né, aquela rua que é muito movimentada. E outro também pedido de informação que fiz, né, é quanto à pavimentação do passeio público lá na Praça do Arpador, porque já faz alguns dias, até acredito um mês, que foi retirado a grama do local e foi colocado lá a pedra de pavés no local e não se fez a obra. Então, seriam esses 2 pedidos de informação que sou cobrado, então estou aí fazendo esses pedidos. Está em discussão os pedidos de informação 02 e 03. Não havendo quem queira discutir mais, está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei número 07/2022. 07 ou 017? 07. Projeto de lei número 07/2022, ao Executivo Municipal. Cria no âmbito da administração pública uma função gratificada para o servidor público designado para exercer a coordenação municipal do FGTAS, Cine, Sistema Nacional de Emprego, e da outras providências. Artigo 1º. Fica criada no município de Xangri-Lá uma função gratificada, a qual será concedida ao servidor municipal que exercer a função de coordenador municipal do FGTAS, Sistema Nacional de Empregos, correspondente ao padrão CC4, FG4, 23. Parágrafo único. A função gratificada criada no caput desse artigo poderá ser paga ao servidor e outra esfera, voltada na agência FGTAS, Cine, de Xangri-Lá, conforme o convênio firmado com o município, para que exerça tal chefia, desde que o mesmo seja cedido com ônus para a origem, sendo o município responsável apenas pelo pagamento de função gratificada, hora criada. Artigo 2º. Artigo 5º. As despesas com a contratação serão suportadas por dotações orçamentárias do gabinete do prefeito. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição do motivo. Encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei que tem por finalidade criar âmbito de administração pública municipal em função gratificada para o servidor público designado para exercer a coordenação municipal do FGTAS Cine, Sistema Nacional de Emprego. A função gratificada aquela que requer autorização justificada pela própria natureza da função que será exercida pelo coordenador e pela importância dos trabalhos
que serão realizados no setor, o qual será responsável pelo encaminhamento de seguro-desemprego, intermediação de mão de obra e apoio ao programa de geração de empregos e renda. A Lei número 8.019, de 11 de 4 de 1990, que altera a Lei número 7.998 de 1990, estabelece que seu artigo 13, que as ações do Programa de Seguro-Desemprego serão executadas plenamente em articulação com os estados e municípios, por intermédio do Sistema Nacional de Emprego, fazendo com que houvesse a descentralização e a criação de agências junto à Prefeitura Municipal. Assim, proporcionar a instalação de uma agência no município de Xangri-Lá é reconhecer a importância do trabalhador local, priorizado o bem-estar de seus cidadãos, que muitas vezes precisam deslocar a outros municípios vizinhos para ter acesso aos serviços do FGTAS. Serviços esses importantes para a economia da região. Dessa forma, remeto a essa egrégea Câmara de Vereadores o presente projeto de lei a fim de ser apreciado. Xangri-Lá, 21 de janeiro de 2021, Celso Bassano Barbosa, Prefeito Municipal. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 07 de 2022, que cria o âmbito da administração pública municipal uma função gratificada ao servidor público designado para exercer a coordenação municipal do FGTAS, Sistema de Nacional Emprego e da outras providências. Relatório. Analisando a proposta, o relator Francisco da Silva Pereira acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta no plenário para a sua apreciação. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamentos ao projeto de lei número 07 de 2022. O relator Davi Borges, analisado a proposta, o relator Davi Borges acolhe na íntegra o anexo parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta a plenário para a sua apreciação. Está em discussão o projeto de lei número 007/2022. Eduardo Jardim, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente, pessoal que está nos assistindo em casa, quero aqui louvar a atitude do Executivo, né, em trazer para cá um balcão do Cine, né, uma agência para o nosso município. Né, sei que também estão em tratativas para abrir a Casa da Cidadania, até por isso não entregaram um prédio da antiga Secretaria de Educação. Então, é dessa forma que nós vamos, né, cortando o cordão umbilical com o município mãe de Capão da Canoa, também de Osório, os municípios vizinhos, e isso é progresso. Então, eu quero saudar, né, essa atitude. Só, né, mais uma ressalva, né, mais uma vez, uma contratação sem impacto financeiro. Então, gostaria, senhor presidente, que nas próximas projetos de contratação, como alguns vieram hoje para essa casa, que também constasse o impacto financeiro, né, porque o secretário da Fazenda está lá, os técnicos estão lá, não custa a colocar junto nos projetos que vêm para essa casa.
Está em discussão o projeto de lei número 007/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei número 016/2022. Projeto de lei número 016/2022, autor mesa diretora. Da nova redação ao dispositivo da lei 1405, que dispõe sobre a concessão do vale alimentação aos servidores do Legislativo Municipal e outras providências. Exposição de motivos. Considerando a vigência do contrato número 140 de 2021 com a empresa Green Card, o qual se extinguirá em maio do corrente ano, considerando que a mesma empresa, em contrato formal, já concordou com a rescisão consensual do referido contrato, e ainda considerando a iniciativa do presidente da Casa, que de forma louvável e elogiável fez a questão de consultar todos os servidores da Câmara acerca dos seus interesses em substituir os vales de alimentação por pecúnia. A consulta está que, na imensa maioria, aprovou a substituição por pecúnia, nos mesmos valores, visa o presente projeto de lei alterar a Lei Autorizativa 405/2011, a fim de dar suporte legal à questão. Convém destacar que a recente alteração do quadro dos servidores da Câmara Municipal, com criação de 10 cargos de assessoria, não estendeu o município do Vale tais cargos criando uma situação de ser corrigida por dever de justiça e legalidade e estabelecendo a igualdade de direitos em atenção aos princípios da isonomia. Por tal, é a presente proposição para apreciação e livre convencimentos dos nobres edis que compõem esta soberana casa. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Xangri-Lá, Presidente Aldacir Rodrigues da Silva, Vice-Presidente Vereador Giovanni Nazário Laurentino, Primeiro Secretário Viva Correia Quadros, Segundo Secretário Davi Cristóvão Borges. Está em discussão o projeto de lei número 016/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com a sua redação final. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei número 017/2022. Projeto de lei número 017/2022, autor executivo municipal, estabelece a desafetação ao bem público e declara o uso dominical, autoriza a alienação, autoriza a permuta e dá outras providências. Exposição de motivos. Senhores vereadores, incluso remeto a análise desta coluna da Câmara Legislativa, projeto de lei que estabelece a desafetação do bem público, declara de uso dominical, autoriza a alienação, autoriza a permuta e dá outras providências. Nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. O presente projeto de lei
pedido de autorização legislativa para a desafetação de área da rua sem nome, transformando em bens dominicais para fins de alienação por multa, nos termos do artigo 19 da Lei 12/2005. Justificativa: alienação da projetada rua em razão de tal rua ser pequena e não ligar uma rua em outra. Cuida-se de uma rua sem saída, inviabilizando o uso comum do povo para o trânsito. Tanto é que está o ano sem ser aberta. Efetivamente, é de não ter serventia para o trânsito, nem pedestre. A empresa cotiza em corporações imobiliárias, CNPJ número 33.208.603, meu vertido 13, se propõe a permutar a rua citada a fim de implantação de um condomínio edilício. Ora, em estudo de viabilização na Secretaria de Planejamento. A Lei de Licitações permite esta alienação em seu artigo 17, na medida em que o parágrafo 4 do artigo 17 da Lei número 8.666/93 permite a doação com encargos com dispensa de licitação, no caso, interesse público, devidamente justificado, é de admitir-se possibilidade de venda direta à empresa quando presente interesse público, devidamente justificado, como certamente no caso se apresenta. Dessa forma, regime de urgência, envio presente proposta em nome do interesse público, premente e dos benefícios que desde já vislumbro ao nosso município e nossa população, é submeto a proposta e sabe o crivo desta casa confiante de sua aprovação. Prefeito Municipal Cécio Bassani Barbosa, Xangri-Lá, 7 de fevereiro de 2022. Está em discussão o projeto de lei número 017/2022. Com a palavra o vereador Serginho. Presidente, mesa diretora, vereadores, comunidade, internautas que nos assistem. Liguei hoje à tarde para o secretário Antônio Carvalho de Planejamento para entender bem onde ficaria essa desafetação de área, porque meio que me confundi com Lagoa do Passo, Mariápolis, mas é uma matrícula só. E essa área que estão desafetando é a continuação da avenida divisa entre Rainha do Mar e Noiva do Mar, onde ela termina, vem a avenida, fica numa rua só e vai até a Alameda Safira, onde certamente não seria usado para nada. Então, quando veio um projeto para cá para desafetar uma rua também em Atlântida, o ano passado, eu fiz uma emenda pedindo que fosse investido no bairro Figueirinha, o valor arrecadado em Pavés. E agora também gostaria de pedir a colaboração e apoio dos nobres colegas, que esses 500 e poucos mil reais dos 760 mil que está sendo vendido, que fosse aplicado, como está saindo da Avenida Noiva do Mar, que fosse aplicado ali na Avenida Sul, ali na Noiva do Mar, que é uma avenida muito crítica, de calçamento, pedra irregular, horrível de andar até a pé. Então eu gostaria de pedir o apoio dos nobres colegas, que certamente conhecem a Zona Sul, conhecem Rainha do Mar, que precisa muito ainda, e a Noiva do Mar também precisa, principalmente essa Avenida Sul. Gostaria de pedir o apoio dos colegas para que fosse investido em pavimentação em Pavés, esses 500 e poucos mil reais na Avenida Sul, na Noiva do Mar. Obrigado pelo apoio de todos, se assim concordarem.
Está em discussão o projeto de lei 017/2022. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação com a sua redação final. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 018/2022. Projeto de Lei 018/2022, autor executivo municipal. Altera o dispositivo da Lei Municipal 1006, de 19 de setembro de 2007, e da outras providências. Exposição de motivos. Senhores vereadores, após recente a mudança promovida com apoio dessa Casa para alteração do quadro de cargos de provimento em comissão e função gratificada, em reunião com o corpo técnico da Secretaria de Planejamento, verificou-se a necessidade de adequação das atribuições dos cargos para a melhor divisão de tarefas entre técnicos que ocupam atribuições de direção e ou supervisão de assessoramento. Dessa forma, o presente projeto inclui o cargo de supervisor geral de projetos, aglutinando atribuições daquele cargo de supervisor de engenharia, e cria cargos de assessores de projetos e obras das secretarias municipais, a ser ocupado por profissional bacharel em arquitetura e urbanismo, ou bacharel em engenharia civil, com vista ao efetivo assessoramento na área técnica das secretarias municipais, nos termos descritivos nas atribuições do anexo 104, ora alterado. Cria-se ainda o cargo promovido em comissão de assessor da supervisão de engenharia, a ser ocupado por uma pessoa cursando a formação superior na área de engenharia civil, a fim de promover assessoramento ao supervisor e ao departamento em questão, nos termos da atribuição descrita no anexo 109, ora acrescido na Lei número 1006 de 2007. Igualmente, o presente projeto de lei visa exclusão do padrão 3 da Lei 1006, de 19 de setembro de 2007, uma vez que o cargo de mensageiro está extinto. Desta forma, envio para que seja apreciado a presente proposta de alteração de lei, cumpridas formalidades essenciais em regime de urgência, confiante de sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xanguá, 7 de fevereiro de 2022, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Está em discussão o projeto de lei número 018/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei número 019/2022. Projeto de lei número 019/2022, autor executivo municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente na Secretaria de Educação e Cultura. Exposição de motivos. Senhores vereadores, incluso remeto a análise desta corrente da Câmara Legislativa, projeto de lei
que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Educação e Cultura, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da artigo 37 da Constituição Federal. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, exceto a lei maior. Entretanto, no inciso 9 do artigo 37 da lei, que estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional de interesse público. Assim, a autorização para a contratação dispensado de concurso público em casos excepcionais devidamente justificado. O presente projeto de lei via solicitar autorização legislativa para contratar temporariamente até 5 supervisores escolares pelo período de 12 meses, a contar da assinatura do contrato de acordo com artigo 232 a 234 do regime jurídico dos servidores, tendo em vista que não restam candidatos aprovados em concurso público para nomeação para o cargo. Dessa forma, envio a presente proposta em regime de urgência para que seja apreciado confiante de sua aprovação. Xangri-Lá, 2 de fevereiro de 2022, Celso Bassano Barbosa, prefeito municipal. Está em discussão o projeto de lei número 019/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com a sua redação final. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Eduardo Jardim, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, pessoal que está nos assistindo via Facebook. Só ressaltar aqui, senhor presidente, que semana passada fui fazer uma visita à Secretaria de Educação, na pessoa da secretária Luzia, com a demanda dos auxiliares de turmas pela questão da insalubridade. O vereador Sérgio tinha questionado aqui, até cobrou do líder do governo, vereador Cleomar, no dia, que não lhe trouxe ainda a resposta, vereador Sérgio, mas a gente foi atrás, e ela nos disse que estão trabalhando num novo projeto de lei para que todos os auxiliares de turma, não só as que trabalham no berçário, que atuam na parte do berçário, recebam essa insalubridade. Então, estamos esperando esse projeto, e tenho certeza que quando vir para essa casa... Uma parte? Uma parte, vereador. Como assim estão trabalhando para fazer o projeto? Estão trabalhando, foi o que ela me colocou. Mas os projetos, a gente chega às 5:07 aqui, é feito às 17 horas e chega às 5:19 aqui, 18:55, para aprovar os projetos que nós aprovamos em uma leitura só. Agora, só para fazer uma alteração numa lei, para dar direito ao auxiliar da educação, é sobre a insalubridade, aí tem que analisar quanto tempo para fazer um projeto desse. Aí são questões de prioridades da secretaria, então isso não cabe a mim. Eu fui buscar a informação, Então, esperamos que na próxima semana, vereador Cleomar, o senhor como líder de governo, cobre esse projeto, porque as auxiliares de turma estão aguardando o projeto dessa natureza.
Também, né, ressaltar que agora à tarde estivemos em reunião aqui com o vereador, com o secretário Antônio Carvalho, onde o vereador Sérgio acabou se atrasando e teve que ligar depois para saber do projeto, vereador Sérgio. Né? Esse projeto da desafetação da rua lá entre o condomínio Joy 1 e Joy 2 lá, e que vai ter um montante de R$530 mil, senhor presidente, uma coisa assim, né? Onde será investido em pavimentação. Né? O senhor indicou a Avenida Sul, ali de Noiva do Mar, realmente é uma avenida que está precisando de Noiva do Mar, que está precisando de uma pavimentação renovada, né, em PAVS, é o que estamos usando hoje. Mas também, né, fiz 2 semanas atrás um pedido de providências para que fosse aberto ali a ligação da Rua Rio Divisa até a Estrada do Mar, ligando com o trevo lá do Green Village e do Condomínio Ventura, sendo uma nova alternativa de entrada e saída pelo nosso município, da sede do município, né, que serviria muito para esse pessoal que entra pela Jacuí e tem que voltar até aqui Las Dunas, a Rio Divisa, próprio Remanso, pessoal que não usa aquela entrada lá, e que valorizaria muito aquela parte do município ali, né, e que desafogaria muito, né, o trânsito aqui na entrada principal da nossa Jacuí. Então, se não der para fazer com essa compensação, né, que na próxima, nesses 100 mil metros, vereador Clomar, não sei se já foi, se a licitação já foi homologada, se ainda continua nos trâmites, que se utilize, né, para fazer aquela ligação ali, porque tenho certeza que será um ganho muito grande para o nosso município. Então, seria isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos. Ficamos com Deus. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra o vereador Giovanni, do PSD. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência ao pessoal que está via Facebook, né? Venho nessa tribuna para agradecer ao nosso secretário de obras, que na hora que a gente pede, ele está ali nos ajudando. E colocamos no Campo Guará, ali foi colocado uma areiazinha lá no gramado, né? Pedimos, e no instantinho foi lá e ajeitaram o campo lá. Também ao secretário de Turismo, que conseguiu para nós também as lixeiras para botar ao redor do campo, né? Isso aí, há tempo ali, tinha que as lixas tiradas ali ao redor do campo ali, daí foi colocado as lixeiras. Uma parte, vereador. Acabei utilizando a tribuna, né, e acabei não dando minhas condolências à família do Toninho lá do Guará, né, nos passou batido também aqui, né, sempre fazemos uma moção de pesar, nós todos os vereadores, e acabou, né, até pela proximidade do horário do velório e da sessão, acabamos nos passando não fazendo, mas na próxima semana eu gostaria que todos os vereadores, né, vocês da mesa diretora, providenciassem isso, que todos iremos assinar. Boa tarde, vereador. É que o senhor não estava aqui, quando nós reunimos os vereadores aqui, nós decidimos que vamos fazer segunda-feira que vem a moção de pesar ao seu Toninho. Isso aí nós tínhamos acordado aqui, Duda. Tinha conversado sobre essa situação de fazer semana que vem, né? Outra coisa também que... E agradecer o trabalho que está sendo feito no nosso município, a limpeza. Acho que a melhor coisa que a gente sai aí, o pessoal está dizendo assim, o município está limpo, está sendo ajeitado, está sendo feito capina. Então, para nós é interessante, né? E continue também, não só no verão, mas sim no inverno também, né? Porque nós precisamos também deixar a cidade limpa sempre. Não é só o verão. Então, vamos ver se essa empresa contratada também dá seguimento também no inverno para o município ficar limpo também no inverno. E agradecer ao pessoal da escolinha que vieram jogar do Juventude, que vieram jogar aqui no Guará, ao Gustavo,
né, o professor, e que fizemos um baita de um evento ontem lá e de pronto a gente aprovou esse projeto, um projeto extremamente importante para o município e para a beira-mar de Xangri-Lá. Esse projeto ele também traz uma indicação de pagamento de um projeto de iluminação pública que vai beneficiar os moradores da Praia Coqueiros e também da Rainha do Mar. Eu e o vereador Cleomar estivemos, né, fazendo uma visita em alguns locais que não têm ainda energia elétrica, pasmem, no século XXI, aqui no nosso município. Então, esse projeto aprovado hoje vai fazer com que a gente tenha esse projeto e, em conversa também com o secretário Tonho, que desses valores, né, da venda daquela rua, né, ele vai possibilitar também essas pessoas de terem a iluminação, ter o projeto para que depois a gente vá atrás dos recursos, né. Ele sinalizou também para nós que poderá, né, depois esse valor aí de 560 mil também custear o projeto de execução. Então é uma questão de tempo, né. Eu sou parceiro também na questão da pavimentação, mas eu acho que ter energia elétrica é mais importante do que a pavimentação. Então, eu acredito que ele dê para fazer a execução desse projeto. E a gente eu conversava aí com o secretário Sandro também, tem um projeto aí de 100 mil metros já homologado e que as pavimentações vão se intensificar a partir de agora. Então, a gente inclusive ele estava nos passando algumas ruas, né, hoje à tarde, e eu acredito que executar esse projeto é importante também para dar dignidade para as pessoas, né? Luz aí é super importante. Quero falar também, essa semana que passou aí, sexta-feira, tomou posse o secretário de Segurança e Trânsito aqui no nosso município, Moreira. Moreira é colega de partido, né? Então, dá os parabéns para ele. Ele tem, né, um futuro aí, né, com muito trabalho pela frente, né? A gente tem a questão da promessa de campanha de nós termos o cercamento eletrônico, isso já está saindo. Termos também a questão da guarda municipal. E com essa secretaria, eu acredito que a gente dá condições aí de ter uma estrutura que vai pensar nisso num curto espaço de tempo. Então, parabéns, Moreira, e tenha aí sucesso nessa nova empreitada aí. Demais era isso, agradecer aos colegas e desejar a todos uma boa semana de trabalho. Encerro a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no dia 14 de fevereiro, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá.